Hoje nós vamos estudar a segunda carta de São Paulo apóstolo a São Timóteo. Esta carta é como um testamento espiritual de São Paulo, escrito em um momento muito difícil de sua vida. A segunda carta a Timóteo é muito importante para nós católicos, porque nela São Paulo ensina como proteger a doutrina verdadeira, combater as falsas doutrinas e continuar servindo a Cristo com amor e fidelidade. Muitos estudiosos acreditam que esta foi uma das últimas cartas escritas por São Paulo, pouco antes de seu martírio em Roma, no século I. Para entendermos a profundidade desta carta, precisamos primeiro conhecer o momento em que ela foi escrita. São Paulo apóstolo já estava preso em Roma, vivendo os últimos dias de sua vida. Diferente de outras prisões que ele enfrentou anteriormente, agora a situação era muito mais dura. Paulo sabia que sua morte estava próxima. O imperador Nero promovia uma grande perseguição contra os cristãos, e muitos seguidores de Cristo estavam sendo presos, torturados e mortos por causa da fé. Timóteo, a quem a carta foi enviada, era um dos discípulos mais fiéis de São Paulo. Timóteo havia acompanhado Paulo em várias viagens missionárias e se tornou um importante líder da igreja em Éfeso. São Paulo o tratava como um verdadeiro filho espiritual. Naquele tempo, a igreja ainda estava crescendo e enfrentava muitos desafios. Perseguições vindas do Império Romano, falsos ensinamentos surgindo dentro das comunidades e o medo que tomava conta de muitos cristãos. Era um período difícil, no qual permanecer fiel a Jesus exigia coragem diária. O principal objetivo de São Paulo era fortalecer a fé de Timóteo e encorajá-lo a continuar firme na missão. Paulo queria que ele guardasse a verdadeira doutrina, permanecesse fiel ao Evangelho e não tivesse medo de sofrer por Cristo. No primeiro capítulo da segunda carta a Timóteo, São Paulo procura encorajar seu discípulo a não desanimar diante das dificuldades. Mesmo preso e sabendo que poderia morrer a qualquer momento, Paulo não escreve palavras de derrota. Pelo contrário, ele transmite coragem. Ele lembra a Timóteo que Deus não abandona aqueles que permanecem fiéis. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, amor e sabedoria. São Paulo sabia que o medo poderia enfraquecer a fé de muitos cristãos, e isso também acontece nos nossos dias. Muitas pessoas têm vergonha de assumir a fé católica, medo de serem criticadas, medo de defender a verdade do Evangelho ou até medo de permanecer firmes em um mundo que cada vez mais se afasta de Deus. São Paulo também fala sobre o valor do sofrimento por Cristo. Ele ensina que sofrer por causa do Evangelho não é motivo de vergonha, mas de honra. Além disso, Paulo insiste para que Timóteo conserve a verdadeira doutrina recebida dos apóstolos. São Paulo começa o segundo capítulo usando uma imagem muito forte, a do cristão como um soldado de Cristo. Paulo explica que quem deseja seguir Jesus precisa estar preparado para enfrentar batalhas espirituais todos os dias. Não batalhas com armas humanas, mas batalhas contra o pecado, as tentações, o desânimo e tudo aquilo que tenta nos afastar de Deus. Assim como um soldado precisa de disciplina e treinamento, o cristão também precisa fortalecer sua vida espiritual constantemente. São Paulo ensina que ninguém cresce espiritualmente sem esforço e perseverança. Por isso ele insiste na importância da oração, da fidelidade e da pureza de vida. Ele aconselha Timóteo a fugir das paixões desordenadas e de tudo aquilo que pode contaminar a alma. Esse conselho continua muito atual nos nossos dias, porque vivemos em um mundo cheio de distrações, tentações e mensagens contrárias ao Evangelho. Muitas pessoas querem seguir Jesus sem renúncia, sem sacrifício e sem mudança de vida. Mas São Paulo mostra que a santidade exige combate espiritual diário. Outro ponto muito importante desse capítulo é o alerta contra as falsas doutrinas. Desde os primeiros séculos, já existiam pessoas distorcendo os ensinamentos de Cristo e confundindo os fiéis. Por isso, Paulo pede que Timóteo permaneça fiel à verdade recebida dos apóstolos. No capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, São Paulo começa descrevendo como seriam muitos homens nos últimos tempos. Paulo fala de pessoas egoístas, orgulhosas, amantes do dinheiro, desobedientes, ingratas e afastadas de Deus.
Ao ouvir essa descrição, parece até que ele está falando dos nossos dias. São Paulo também alerta sobre os falsos mestres e as falsas doutrinas. Desde o começo da igreja, existiam pessoas manipulando a verdade para enganar os fiéis. Muitos ensinavam aquilo que as pessoas queriam ouvir e não aquilo que Deus realmente revelou. Isso continua acontecendo hoje. Existem muitos discursos religiosos que parecem bonitos, mas que contradizem o Evangelho, a tradição apostólica e os ensinamentos da Igreja Católica. Por isso, Paulo insiste tanto para que Timóteo permaneça fiel à verdade recebida dos apóstolos e não se deixe levar pelos erros do mundo. É justamente neste contexto que aparece uma das passagens mais conhecidas dessa carta. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, corrigir e formar na justiça. A Igreja Católica sempre acreditou plenamente na inspiração divina da Bíblia. As Sagradas Escrituras foram escritas por homens, mas sob a ação do Espírito Santo. Porém, a Igreja também ensina que a Bíblia não deve ser interpretada de qualquer maneira. Aqui existe uma diferença importante entre a visão católica e muitas interpretações protestantes. Enquanto muitos defendem a ideia de que cada pessoa pode interpretar a Bíblia sozinha, a Igreja Católica ensina que Cristo deixou uma autoridade para guardar e interpretar corretamente a palavra de Deus, a própria Igreja Católica. Foi a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, que preservou os livros sagrados, definiu o cânon da Bíblia e transmitiu fielmente os ensinamentos apostólicos ao longo dos séculos. Sem a Igreja, nem mesmo saberíamos quais livros pertencem à Bíblia. Por isso, a verdadeira interpretação das Escrituras não pode estar separada da tradição apostólica e do magistério da Igreja. São Paulo apóstolo chega ao capítulo final dessa carta com palavras profundamente emocionantes. Agora, Paulo já sabe que sua morte está próxima. Ele escreve como alguém que terminou sua missão na terra e que está pronto para encontrar Cristo. Mesmo preso, abandonado por muitos e diante da possibilidade do martírio, São Paulo demonstra uma paz impressionante. É nesse momento que ele declara uma das frases mais marcantes de toda a Bíblia: "Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé." Essas palavras revelam a consciência que Paulo tinha de sua fidelidade a Deus. Ele enfrentou perseguições, prisões, sofrimentos, humilhações e perigos, mas nunca abandonou Jesus Cristo. Aqui aparece uma das maiores verdades da fé cristã. O céu é a meta do verdadeiro discípulo de Cristo. São Paulo não estava preocupado com riquezas, fama ou conforto terreno. Seu olhar estava voltado para a eternidade. Isso nos faz refletir muito sobre os nossos dias, porque muitas vezes as pessoas vivem apenas para as coisas passageiras deste mundo e acabam esquecendo da salvação da alma. A perseverança diária é justamente o caminho para alcançar essa meta. Permanecer fiel até a morte exige oração, confiança em Deus, vida sacramental e coragem para continuar mesmo nas dificuldades. Se este estudo bíblico sobre a segunda carta de São Paulo a Timóteo ajudou você a compreender melhor a palavra de Deus e a fé católica, aproveite agora para curtir este vídeo, porque isso ajuda muito na evangelização aqui do canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sino das notificações para não perder nenhum estudo bíblico, explicação católica e conteúdo sobre a verdadeira doutrina da Igreja. E eu também quero ouvir você aqui nos comentários. Pode escrever uma dúvida, uma reflexão, um testemunho ou até sugerir próximos temas para os vídeos do canal. Vou gostar muito de ler sua participação. E se você deseja aprofundar ainda mais esse estudo, assista também ao nosso vídeo sobre a primeira carta a Timóteo. O link está na tela. Te espero lá.